Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E ainda continuando esta série de mensagens que vai demorar bastante para que a gente conclua, haja vista o conteúdo é muito grande, e ainda estamos na primeira carta, onde a qual o Senhor, por intermédio de João, na ilha de Patmos, deu a ele uma visão e pedisse para que ele escrevesse. Então esta primeira carta à igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, a gente vai tratar sobre alguns pontos ainda. Mas antes, porém, texto base está contido no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, que nos conhece e que nos sonda. Senhor, perdoa meus pecados, Pai. Perdoa minhas transgressões. Torna-me digno, Senhor, de ser um mensageiro da Tua palavra. E eu te peço, Pai, humildemente, perdão por todos os meus pecados. Amém e amém. Amados, falávamos ontem sobre o elogio que a igreja de Éfeso recebera, mas também existem algumas críticas e advertências. A igreja marcada por boas obras, porque trabalhava duramente e tinha muita perseverança. Também tinha um sério problema. Os crentes de Éfeso tinham abandonado o primeiro amor. Capítulo 2, verso 4 do livro do Apocalipse. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela parece que o entusiasmo, a devoção fervorosa a Cristo também tinham ficado no passado. E geralmente, nos dias atuais, existem muitos que se encontram assim. Outrora pregavam, tinham um trabalho excelente na obra, mas de repente se entristeceu, se esfriou, o primeiro amor passou e hoje luta para se suerguer, para se levantar. Por quê? Porque já não se encontra mais sem força, sem amor. Então, essa igreja, traduzida aos dias atuais, tem muita coisa em comum. Quantos já não cantam mais como outrora cantavam, já não pregam mais como outrora pregavam. E o problema não está em Deus. O problema, muitas vezes, é nós mesmos, ir por caminhos, ou muitas vezes, se basear em doutrinas de homens, e não na palavra do Eterno. E quando eu olho para tudo isso, eu me lembro que faltava a essa nova geração a intensidade no amor pelo Evangelho que seus pais tiveram quando ouviram as boas novas de Cristo pela primeira vez. Lembra? Quando nós estávamos no primeiro amor, nos consagrávamos, buscávamos a face do Senhor durante a madrugada, tínhamos sempre aquele devocional rigorosamente, mas de repente nos esfriamos. Parece que os crentes de Efésios, daquele tempo, estavam mais apagados ao dever do que à devoção. Eles permaneciam fiéis, mas faltava a eles o amor, o entusiasmo que já tinham demonstrado um certo dia. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início de sua história. Nesse ponto, a igreja de Éfeso parecia aquele tipo de casal que depois de muito tempo ainda permanece fiel um ao outro pelos laços do matrimônio, mas falta o amor caloroso do mesmo início do casamento. Isso é muito forte. Por quê? Porque onde é que nós, erramos? Onde foi que nós começamos, a falhar?
se pudéssemos olhar a retrospectiva de tudo que ocorreu, de tudo que houvera ocorrido, a gente certamente iria refletir, meditar e saber. Na carta à igreja de Éfeso também vemos que aquela comunidade cristã foi convidada por Jesus a refletir sobre a sua queda e se arrepender do seu erro para voltar a praticar as primeiras obras. Capítulo 2, verso 5 do livro do Apocalipse. E hoje, meu amado, minha amada, eu te convido a refletir e a voltar, ao primeiro amor. Pastor, mas eu não tenho força. Tente. Perceba, então, que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas também advertiu de como ela poderia corrigir o que estava errado. Como é que você pode corrigir o que está errado? Primeiro, reconhecendo que precisa voltar ao primeiro amor. Segundo, avivando a tua alma, avivando o teu caráter. E como é que isso ocorre? Não é em casa, dentro de uma caverna. Eu sei que a palavra que você ouviu, ninguém gostaria de ouvir. Mas o Senhor também assegurou que se aquela comunidade, ou seja, aquela igreja, falhasse em responder adequadamente ao seu chamado de advertência, Ele a visitaria e tiraria dela o seu candelário. Apocalipse 2:5, do seu lugar. Isso significa que, como congregação local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. E muitos, infelizmente, sei que é uma palavra dura, mas tem deixado de existir. Por quê? Porque falta temor e tremor. Requisitos dos primeiros anos do cristianismo confirmam que aquela geração de cristãos de Éfeso escutou as palavras de Jesus. Inácio de Antioquia, por exemplo, escreveu uma carta à igreja de Éfeso pelo menos 10 anos depois da carta presente no Apocalipse. Em sua carta, Inácio elogia aquela congregação por sua perseverança e zelo pelo Evangelho, mas posteriormente a ameaça do Senhor Jesus foi cumprida. Jesus chegou o tempo em que a igreja de Éfeso deixou de existir. E qual seria a promessa à igreja de Éfeso? O que é que o Senhor prometeu? E aqui nós concluímos, acerca desta igreja, a igreja de Éfeso. Concluímos assim a primeira carta, mas ainda a gente percebe que a carta à igreja de Éfeso termina com uma maravilhosa promessa. Antes, porém, o Senhor Jesus deixou a exortação comum em todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Então tome posse desta palavra e mude para melhor. Essa é uma expressão idiomática que nesse contexto significa que os crentes devem ouvir com atenção e obediência as palavras de Cristo através do Espírito. Depois vem a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. É importante enfatizar que aqui o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelo mérito do próprio Cristo. Por quê? Porque é Ele que nos dá força para suportar, para ir adiante. E a gente vai ver que ao mesmo tempo os redimidos serão chamados a ter uma vida de santificação. Eles deveriam ou devem lutar contra o pecado e contra toda a obra maligna do adversário. Com relação aos crentes efésios, na cidade de Éfeso havia grandes banquetes dedicados aos ídolos pagãos. Procuravam atrair os cristãos para os seus cultos idólatras com esses banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo a promessa de um banquete muito melhor, um banquete celestial.
eles haveriam de comer da árvore da vida, ou seja, não estavam reservado para eles uma mera alegria passageira, mas sim a vida eterna no paraíso celestial. Que palavra abençoada! Sabe o que é que nós entendemos? De que não adianta, muitas vezes, trabalhar, perseverar, ter paciência, suportar os maus e não amar. Porque a base de um cristão é o amor. Eu sei que nem sempre a gente vai querer abraçar a muitos, nem sempre nós vamos querer estar perto. Às vezes é luta, às vezes é batalha espiritual. Mas se amarmos conforme a Bíblia nos outorga, conforme a Bíblia nos ensina, certamente a gente vai contemplar muita coisa boa da parte do Senhor. Certamente a gente vai vivenciar muitos milagres da parte do Senhor. Amém? Que você, acima de tudo, compartilhe essa palavra, que você medite, que você tome posse dela e nós vamos, já se preparar para falar da segunda igreja da Ásia Menor. E que igreja seria essa? Que igreja seria essa? Que igreja a gente vai aprender? Tenho certeza de que a gente vai ser muito edificado pela palavra do Senhor. E vamos, meditar sempre em cada palavra, em cada texto bíblico e saber que o Senhor tem muita coisa boa para nós. Sim, quando falamos em coisa boa, eu me lembro de que se nós tomarmos posse da palavra, nós vamos prontamente entender, à luz da Sagrada Escritura, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer tratar conosco e, acima de tudo, nos mostrar tudo aquilo que está contido em Sua palavra. E certamente nós vamos aprender mais e mais. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E receba um abraço do amigo Espírito Santo na tua vida. Deixa eu aqui agradecer também a Deus pela vida da missionária Aparecida. Irmã Aparecida, que Deus abençoe a senhora. Deus sabe de tudo. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe também o meu amigo, irmão Sidney, lá de Minas Gerais, de Manhuaçu. Que Deus abençoe tua vida, homem de Deus. Amém? Que o Santo Espírito de Deus esteja sempre abençoando sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ó glória!